Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. Eu me chamo Vinícius, sou acadêmico do 6º ano de Medicina, atualmente indo para o 12º. E o vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez sobre estudos, tá? E é um pouco diferente porque eu resolvi abordar uma dificuldade minha e até falar um pouco da minha história com relação a isso. Por quê? O tema do vídeo é como estudar com você sendo mais lento, com você tendo mais dificuldade. Então esse vídeo para você que, assim como eu, tem um pouco mais de dificuldade e precisa se dedicar um pouco mais e preparar um pouco mais para você tirar notas melhores, uma técnica que você pode usar para você sair bem, beleza? Primeira coisa que eu queria dizer é que o esforço sempre vence o talento, tá? É o básico, é o basal, é que todo mundo deveria saber, mas que eu quero não desanimar vocês, porque como eu falei, eu sempre tive muita dificuldade, já vou explicar minha trajetória para vocês, mas eu me esforço muito, eu trabalho muito, tô sempre ali, tô sempre me esforçando, e não só eu, mas existem inúmeras pessoas que fazem isso, inúmeros exemplos famosos que vocês sabem disso, de que o esforço sempre vence o talento. Então, se vocês têm um pouco de dificuldade em algum assunto, têm um pouco de dificuldade em alguma questão relacionada à faculdade, não deixem de se esforçar por conta disso, ou não deixem se levar por desculpas, ou se levar por acomodação, porque o esforço sempre vai valer a pena, o esforço sempre vai compensar, beleza? Dito isso, eu queria falar um pouco sobre a minha trajetória. Pra quem não sabe, eu fiz 3 anos de cursinho, tá? Eu entrei na faculdade com 20 para 21 e eu sempre fui um aluno que teve muita dificuldade. Eu sempre fui um dos alunos do ensino fundamental pra frente, lá pela 7ª série pra frente, sempre passava com recuperação. E não era recuperação final, tá? Eu era não era muito bagunceiro, mas eu era da turma das pessoas dos meninos que não queriam estudar muito, não fazia muita questão assim de tirar boas notas e acabava que muitos dos meus colegas, dos meus amigos eram melhores do que eu nas provas e eu ia muito mal, porque eu estudava quase nada e não entendia o porquê dessa dificuldade. Aconteceu que no ensino médio foi a mesma coisa, minha imaturidade, tudo aquilo que envolve a idade de 16, 17 anos, eu acabei me formando meio que nas coxas, assim, sabe? Eu fui passado por conselho, eu não tinha nota boa em nada. Acho que educação física e história, tá? Que eu tinha nota que eu ia bem. História eu sempre fui bem, é uma matéria que eu sempre gostei, mas de resto, nada. Eu sempre quis fazer medicina. Aconteceu o quê? O que acontece que todo mundo que negligenciou a vida inteira de estudo, que eu entrei no cursinho percebendo que eu tava atrás de todo mundo. Nossa, eu fiz um simulado no começo do cursinho, no meu primeiro ano, que eu fiquei lá embaixo. Eu achava que eu tava sabendo alguma coisa, não sabia nada. Eu tive que remar muito, estudar muitas horas a mais, ver muita aula, ver muito intensivo, fazer muita questão, ler muita apostila para eu começar a buscar alguma coisa. Tanto que demorou 3 anos para eu ser aprovado. 3 anos para. Acho que todo cursinho deve fazer isso, mas 3 anos para eu entrar no topo do ranking do cursinho. 3 anos para eu começar a aprender a estudar a matéria direito. 3 anos para eu otimizar meu tempo. Foi uma trajetória que eu errei muito. E quando eu entrei na faculdade de medicina, então com 20 para 21, eu falei, cara, eu entendi o meu erro, eu entendi aonde foi que eu errei, eu entendi a maturidade que eu tinha, pô, eu não quero errar nisso de novo. E foi no que eu foquei, não vou mais errar isso, esse assunto eu vou agora dominar. Então eu comecei já focando nos meus estudos desde o começo. O que muda? É que a pegada de cursinho, ela é completamente diferente da pegada da faculdade. Então também demanda um tempo para você entender qual que é a melhor forma. E sabendo que desde o começo eu tinha que me esforçar muito mais que outras pessoas para saber o mesmo que eles, eu falei, ok, eu vou a partir disso. Eu não sou um aluno que aprende de forma rápida, ou que tem resposta rápida para tudo, ou que é bom. Eu sou péssimo em decorar, então são pontos fracos que eu tenho. Ok, eu vou trabalhar com isso. O que eu tenho? Eu sei me organizar e eu desenvolvi um método de estudar melhor. Beleza, então foi isso que eu fui atrás. Porque, como eu falei, eu nunca fui um bom aluno e nunca fui alguém que aprendeu de forma rápida. Como eu falei, meus amigos tinham a mesma pegada que eu e eu muito melhor que eu, tá? Então eu vou escrever aqui com vocês. Faz tempo que eu não faço um vídeo desse. Estudos com dificuldade, tá? Eu tentei achar o melhor termo para isso, para não falar estudos para quem é mais lento como eu, estudo alguma coisa assim, para não ofender ninguém e não trazer um termo injusto, até pejorativo, mas para quem tem um pouco mais de dificuldade, tá? Eu tenho muita dificuldade em muitas coisas de estudo, então eu tenho que fazer isso. Inclusive, eu dou consultoria disso. Isso até é o que eu trabalho na consultoria. Lógico que a consultoria ela é feita de forma mais individualizada, mas na forma geral é isso que eu trago na consultoria, tá? Eu tô até abrindo a consultoria para vocês aqui, que é mais ou menos como que eu faço. E o primeiro ponto que eu quero trazer é a parte de ver aulas
ler o conteúdo. O que eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter ideia disso aqui. Primeiro ponto, você precisa de base teórica. Ela precisa existir, ela tem que estar lá, ela tem que estar presente no seu dia a dia, ela tem que estar presente na sua rotina de estudos. Pelo menos no começo, você precisa de base teórica. E aulas, eu tô falando tanto aula da faculdade, como aula de cursinho, como aula do YouTube, tá? E isso até tem canal aqui em inglês, eu tenho alguns vídeos falando sobre isso. Como esses 3 tipos de aula. E outra forma de buscar o conteúdo é com leitura. E o que eu quero dizer com leitura nessa questão? Apostila de cursinho para quem está no ciclo clínico. Uma das melhores plataformas que tem, que é o UpToDate, o BMJ, o Whitebook, os livros tradicionais, né? Não abrir mão dos livros, principalmente se você está no começo da faculdade, que você tem um pouco mais de tempo. E os resumos, tá? Os resumos, porém, eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero falar um pouco deles, porque aqui a gente tem que cuidar com algumas questões, tá? Eu vou até fazer diferente aqui. Que eu acho que é interessante ter isso aqui gravado. Resumos. Primeira coisa que tem que entender que você tem que cuidar é cuidado com o estudo passivo. Já fiz alguns vídeos explicando sobre o estudo passivo e como estudar de forma ativa. Vai estar aqui no meu canal, dá uma olhadinha depois se quiser entender um pouco mais sobre a diferença do passivo e pro ativo, mas eu acho que, resumindo bem cru, o estudo passivo é quando você olha as palavras, ou que você lê as palavras, mas você não se coloca em xeque, não se coloca em teste, tá? Então cuidado com, eu vou estudar, o que tu vai fazer? Eu vou pegar o resumo do fulano e vou ler o resumo da fulana, que quer fazer o resumo bonitinho e tudo mais. Cuidado com isso. Cuidado com o tempo que você vai usar para ler o teu resumo, o tempo que você vai desprender para fazer esse estudo pelo resumo, que ele não pode ser muito longo, tá? Ele tem que ser, cara, muito curto, é um espaço muito pequeno de tempo desprendido para isso, então cuidado com isso. E não usar como única forma de aprendizado. Como eu falei, vocês precisam ter base teórica, a gente precisa ter base teórica. Se a gente ficar lendo o resumo dos outros, que base teórica que você vai ter? Não vai ter, entendeu? Então você tem que cuidar com isso para não ser a única forma que você adquire conteúdo, tá? Então, essas são as formas que você tem que ter, porque o primeiro ponto de estudo que é o quê? Base teórica, ponto. O segundo que eu falo e vou continuar falando, que é o quê? Questões. Opa! Aí. Tu tem que fazer questão, cara. Tem que continuar fazendo questão, isso desde o começo. Então tem plataformas de questões. Nós temos aqui para o ciclo básico e clínico. Tem o MED-Q e MED-5. E pro internato tem o MED, né? O MED Grupo, dessas plataformas do cursinho, né? MED Coffee, MED Way, são todas as plataformas de cursinho, tá? Que você pode usar. E tem um que eu descobri agora, que é o Osler, que serve para os dois, que é de flashcard. Que é flashcard pronto, que eu acho interessante. Ah, mas Vini, eu prefiro fazer Anki. Aí tem um vídeo da Rafa Velotti, tem um vídeo dela que tá lá no canal dela, já deixei também aqui em algum outro vídeo meu, se não pesquisa Rafa Velotti, que vai ter vídeo de como você fazer a tua revisão através do Anki. Mas ultimamente, até conversando com alguns amigos, eu acho que escolher o flashcard já pronto é uma forma de você economizar tempo, você poupar o seu tempo, tá? Então nós vamos estudar. A primeira coisa que tem que fazer, ver a aula e ler o conteúdo. O segundo ponto, questões. E o que pega na parte das questões, né? Que muitas pessoas têm dificuldade, que seria o ponto 3,
que você não pode só fazer a questão e deixar lá. Então tá, Vini, eu tive uma aula de anatomia do sistema, sei lá, locomotor, membros inferiores. Fiz questão e agora? E agora você tem que ir pro terceiro ponto, que se eu apertar o botão certo ele vai abrir aqui, que é o ponto da revisão. Aí. Revisão. Antes que pessoas que tenham tique venham me falar. Aí. Revisão. Primeiro, não adianta fazer o resumo. Adianta fazer o resumo e deixar lá. Segundo ponto. Precisa adequar a rotina e especialidade e acertos. E terceiro, que eu vou falar, como eu divido isso na consultoria, principalmente ciclo básico. Tá? Então, é basicamente isso, tá? Outra coisa, o que é importante de flashcard? E outro ponto, correção. Tá? Eu vou falar mais sobre isso só para encerrar o vídeo aqui com vocês. Não quero tomar muito tempo de todo mundo aqui. Tá? Então, o primeiro ponto que eu já falei, eu vou repetir, não adianta ficar fazendo resumo e deixar lá, não adianta não fazer questão, não adianta não olhar para esse ponto, que eu acho que é um ponto mais interessante, e que você precisa adequar a sua rotina e a sua porcentagem de acertos. Então, se você é um cara que vai muito bem em questão de hepatites, por que tu vai ficar refazendo hepatite toda semana e negligenciar aleitamento materno, que é um assunto que você não entende, que você não vai bem, sabe? Então tá, como é que eu vou, ou como que eu recomendo dividir isso aí? Já para quem faz a consultoria e tudo mais, lógico que isso vai mudando para quem tá no ciclo clínico e no internato, mas no ciclo básico eu faço mais ou menos isso. Isso aqui é padrão, tá? Para todo mundo. 24 a 48 horas depois de ter o acesso do conteúdo da base teórica, questões. 30 a 60 questões do assunto e 50 a 60 flashcards. Tá, o que vai diferenciar 30 a 60? Importância do assunto e densidade do conteúdo. Tá bom? Isso tudo vai importar com relação a 30 ou 60 questões que você vai fazer. Tá? Agora, com relação à porcentagem e tudo mais. Acima de 70... Oh, meu Deus. Ele tá dando algum erro nisso aqui, mas tá. Eu vou botar mais de 70% de acerto. Então, se você fez 10 questões, se você acertou 8, você vai rever o assunto em 2 semanas. Entre 50% e 70%, você vai rever o assunto em 1 semana. Entre 30% e 50%, vai rever o assunto em 4 dias. E menos de 30%, você vai rever a base teórica e reiniciar o ciclo no dia seguinte após a revisão. O que quer dizer isso? Na segunda, você teve uma aula sobre imunização, sobre vacina. Que esse aqui eu tô com um teclado novo, ele é horrível para você escrever aqui, vacina. Na terça-feira, você fez um bloco de 60 questões, que é algo importante, e dessas 60 você acertou 50% de acerto, certo? O que isso quer dizer? Que entre 50 e 70, tu vai o quê? Rever o assunto em 1 semana. O que aconteceu? Aqui, ele deu aqui pra você, rever em 1 semana. Aí tu vai vir aqui na outra terça-feira e vai fazer novas questões sobre isso. E nessa vez que tu fez as questões, tu fez 30, não chegou a fazer 10 dessa vez, chegou a fazer 60, desculpa, e tu acertou 15%, tu foi pior. O que isso quer dizer? Que tu fez menos que 30? Sim.
tu vai ter que rever a base teórica. Na quarta-feira, então aqui, rever base teórica. Ah, quando é que eu vou rever? No dia que tu achar melhor, tá? Terça da semana seguinte. Se tu consegue ter um horário para você rever um conteúdo no mesmo semana, beleza. Na quarta-feira, vamos supor que tu tinha horário, tu vai rever base teórica. Na quinta, tu vai refazer as questões. Novas questões do mesmo assunto. E você acertou 80%. Ótimo. 2 semanas depois, tá? E quando eu acabar todo esse ciclo, quando eu já tiver feito isso, tu vai só multiplicar por 2. Então, tu já acertou e fez mais 70%. Na segunda, 2 semanas depois, quando tu for fazer a revisão, tu vai passar para 4 semanas. Entendeu? Aqui, tu vai passar para 2 semanas. E aqui você vai manter, tá? Aqui você vai manter. Mas esse aqui você vai espaçando, tá? Passaram 2 semanas da revisão que você fez, é 60%, você vai espaçar de novo para 4. E assim vai sempre dobrando, tá bom? Isso aqui foi só um exemplo do que eu trouxe para vocês de revisão, que eu acho que é a parte mais importante. Flashcard, só um detalhe, precisa ser rápido e eficaz. Não adianta você ficar perdendo tempo no flashcard, tem que ser papum, bate pronto para você fazer o maior número de flashcards possíveis e, se for possível, botar temas que são... Nossa, eu bati a boca aqui. São temas que são mais decoreba, tá? E a correção, pegar as questões erradas, questões erradas e colocar no Notion, tá? Mas como no Notion? Eu faço assim, ó. Questões erradas. Eu boto aqui, um conceito simples, tá? Sei lá, sangramento de segunda metade. Eu boto aqui, descobrimento prematura de placenta e placenta prévia. Só pra eu entender pontos chaves que eu errei. Porque, sei lá, eu falei que o descolamento prematuro de placenta era de primeira metade, eu errei a questão por conta disso. Eu tento trazer de forma simples em uma linha o que eu errei da questão pra não errar mais, beleza? Então, essa é a forma com que eu costumo estudar, é a forma que eu costumo usar para aprender. Espero ter ajudado vocês e comenta aqui embaixo como que você usa para estudar e o que que você acha melhor eu trazer de vídeo sobre estudo para vocês aqui, tá bom? Tamo junto e é só o começo ou é o começo do fim. Valeu!